lá em cima, vamos gravar agora. Eu pediria só um minutinho de silêncio, tá bom? Vocês aí do lado que estão conversando aqui, por favor. É um minutinho só. A gente vai gravar, silêncio total agora. Menino, não corra aí não, meu filho, você vai quebrar o equipamento. Um minutinho só de silêncio, viu? Valeu, obrigado aí, valeu a compreensão. Valeu, valeu. Atenção. Ação! O cinema de Campina Grande nos últimos 20 anos será motivado por dois fatores que vão cruzar na linha do tempo do cinema na história da cidade. Um é a criação do curso de Arte e Mídia na UFCG, e o segundo ponto é a iniciativa do Festival Comune Curtas dentro da Universidade Estadual da Paraíba. Sou Cleiton Canuto, diretor, ator, produtor, formado no curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba, tendo cursado o curso de Arte e Mídia pela Universidade Federal de Campina Grande. E esses dois eventos vão cruzar a minha vida e minha trajetória no audiovisual. Os anos 2000 vão marcar um momento de disseminação do audiovisual nesse formato digital. Campina não vai passar longe disso e, pelo contrário, vai coincidir com um momento bem singular, que é o surgimento do curso de Arte e Mídia em 1999. O curso vai oferecer uma oportunidade de jovens e até entusiastas do audiovisual mais experimentados a ingressar na academia e aprimorar os seus conceitos e produzir obras nesse formato, no qual a gente vai sair alguns resultados interessantes e vai formar um plantel que é bastante significativo dentro da filmografia do cinema paraibano. Nomes como Eli Marques, Elton Paulino, Gustavo Rocha, Iomana Rocha, vão sair dessas primeiras turmas e acabam que modificam um pouco o cenário sobre a prática audiovisual na cidade. Mas em um ponto de virada que vai ser determinante para que isso deslanche, vai ser o Festival Comune Curtas, surgindo em 2006, na outra universidade, na UEPB. Através também de uma iniciativa de alunos, como André da Costa Pinto, José Henrique Fofó, Felipe Simplício, Alberto Simplício. Essa iniciativa ela toma força porque abre uma janela de exibição das obras que eram criadas aqui na cidade e que vai alcançar o público da cidade, coisa que não era recorrente. Embora a Arte Mídia produzisse, ainda não havia um contato direto ou então contínuo com o público da cidade. Meu irmão, que filme massa! E eu não tava na hora que gravava essa cena? Fui lá no museu perto da escola. Olha agora. Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Godzilla! Tu tá doido, é? Isso aí é o jacaré do açude velho. Há um contexto bem interessante que permite essa provocação da janela de exibição. Teremos primeiro, em 2004, um projeto laboratório no curso de Arte e Mídia chamado Caldeamento, que embora a gente está falando de cinema digital, mas a gente está puxando ali para uma obra em película, uma parceria do DART, de Arte e Mídia, com o NUDOC, da UFPB em João Pessoa, no qual vem os professores Renato Alves e João Carlos Beltrão. Dali envolveu toda essa equipe, esses nomes que eu falei, junto com nomes que estavam chegando, e aí vem o Davi Sobel, Giancarlo Galdino, né, Daniele Freire, e eu também vou estar no meio dessa história. Acho que é aí onde começa de fato minha trajetória no audiovisual aqui na cidade, em que a gente, junto com Eli, Elton, Guga, Nicolas, né, com os demais, a gente acaba tendo uma experiência bastante profunda de set e também de lógica de produção. E concomitantemente a isso, você já tinha a galera que estava preparando ali seus filmes de maneira independente, como o Tassiano Valério, que vai ter o Buraco, por exemplo, dentro desses anos. O próprio Carlos Mosca, que faz parte desse projeto de Caldeamento, junto com o Ronaldo Neres, que também faz parte desse projeto de Caldeamento, já estavam produzindo também suas histórias.
E a gente começa a perceber que os filmes eles podem ganhar outras praças. E por que não criar a nossa própria praça? Então surge o Festival Comune Curtas em 2006. E isso vai dar uma mobilizada legal, porque as pessoas que têm entusiasmo pelo cinema, ou que têm alguma prática ali, que precisavam de uma janela de estímulo para produzir. E aí surge em 2006 e vai criando força dentro das produções, né? O pessoal de arte e mídia começa a pensar uma agenda para o festival, o pessoal em comunicação começa a criar uma agenda para o festival, e as pessoas fora do contexto acadêmico, né, mas que são ligadas ao audiovisual, também começam a criar uma agenda para o festival. O festival ele toma força, e quando ele chega lá em 2009, a gente vai ter alguns marcos bem significativos, né, depois dessas passagens, que são a volta de um longa para a cidade, né, depois de Machado Bittencourt, que é o Tudo que Deus Criou, né, Costa Pinto, que é um projeto que envolve pessoas da Universidade da Estadual da Paraíba, e também a criação do Moinho de Cinema Paraíba, que vai ser uma articulação entre realizadores que vai brigar por melhores condições de produção na cidade, né, e também intermediar a relação de interiorização com o Estado. Isso entende que fazer cinema na Paraíba tem que passar não só por uma relação de produção, né, tem que perpassar por toda a cadeia produtiva, em que você tem que brigar por formação, por produção, por circulação, por exibição, né, por fomento em diversos setores. E havia essa necessidade também de a gente trazer esse cinema dito campinense para as pessoas, não só no Festival Comune Curtas, mas em outros tempos. Muito embora que a gente não pode esquecer a atuação dos cineclubes nesse processo. Nós temos o Cineclube Machado Bittencourt, na Universidade Estadual da Paraíba. Logo depois surge o Cineclube Mário Peixoto. Antes havia um projeto chamado Cine Bangalafumenga, de Davi Sobel e Nicolas Albuquerque. E aí a gente vai ter essa confluência, dialogando com o passado também. A gente já tinha, por exemplo, no campo da animação, a atuação de Silvio Toledo com a Stars, que vai ser uma produtora que vai trabalhar inicialmente com animação, depois vai encampar para o mundo da ficção. Então, quando chega em 2011, temos um Comune Curtas, por exemplo, 2012, perdão, um Comune Curtas com 111 obras paraibanas inscritas, das quais 36 são de Campina, dentro de uma janela de 1 ano, fruto também de outras ações que são concomitantes lá do Moinho de Cinema Paraíba, que é o curso de formação de atores para cinema e vídeo, entendendo que a gente necessitava de qualificar melhor o nosso plantel, né, até para sair do mundo do documentário e ir para a ficção, e o curso de produção visual, que permitia ingresso de pessoas, né, de sangue novo, aí, não só para dirigir, mas também na área técnica, né, permitia uma prática nesse sentido. E esse é um momento que vai ter uma virada interessante, que vai surgir novos nomes. A Facisa cria um curso de produção visual, que vai surgir também uma galera ali, né? Então, assim, nesse germe todo, durante esse início dos anos 2010, a gente vai ter essa produção. Ela vai afetar tanto que a gente também começa a encampar, a sentir a necessidade, junto no movimento estadual, da luta pelo Cine São José, a reformulação de um espaço de cinema paraibano em Campina Grande. As lutas começam ali, nos anos de 2009 para 2010, chegamos a um ponto de intervenção em que a gente consegue o espaço, embora ele jamais estivesse adequado em plenitude para a realização da exibição cinematográfica, mas ele é fruto dessa luta conjunta de diversos atores, não só da cidade, claro, dialogando com outros espaços. E ao mesmo tempo em que existia essa luta pelo Cine São José, havia uma atuação do Moinho, né, no qual fazia parte, de exibição sobre o cinema de Campina Grande com o Cine Moídio, que o Cine Moídio a gente atuava trabalhando com filmes prioritariamente de Campina Grande, né. Esse foi um tempo que teve uma safra muito legal de filmes que conquistaram um circuito interessante, que foram obras que romperam muito essas questões das fronteiras aqui na cidade, e junto
com esse nível de produção que estava acontecendo na cidade, em Campina Grande, fez com que a gente chegasse a esse número de 36 obras num ano, né, dentro de um festival local. Porque as pessoas pensavam em produzir, muitas delas pensavam em produzir vislumbrando a janela do festival. Então a nossa premiere não era lançar num circuito nacional, era pensar em casa. Isso diz muito, tanto da fase, que é um processo também de profissionalização do cinema em Campina Grande, mas do compromisso em dialogar com o seu público. Há uma mudança, né? O André migra para o Rio de Janeiro, quem assume é o Hipólito Lucena, porque o festival é vinculado à universidade e ele vai continuar com o festival sendo a principal referência de audiovisual na cidade. Teve sim produções significativas nesse período, as produções o Comunicuts ele vai criar um espaço que vai ficar sempre aberto para as produções locais. E aí o pessoal Vermelho Profundo, por exemplo, ele vai encampar dentro pegando a esteira, né, do fomento de interiorização, né, no cinema brasileiro, produzir o Nó do Diabo, que é uma série que vira um longa, e depois a Noite Amarela, que são 2 longas que vão estar aí circulando aqui e fora do país, né? Então você vai ter essas iniciativas, né? O Hipólito ele começa um projeto interessante chamado Cinema Instantâneo, que vai criar algumas obras que vão estar ali vinculadas em uma lógica de produção. E nesse período aí a gente vai ter pelas próprias condições que são postas para se fazer audiovisual no país, né? Fazer cinema no país, há um processo de profissionalização, criação de produtoras, criação os coletivos, eles deixam de ser coletivos e se tornam produtores. Então você vai, além das já citadas Vermelho Profundo, Stars, né, a gente teve lá na frente, lá antes, a Quebra-Panela, aí você vai ter o surgimento de novas produtoras, né, a Incinerada em parceria com João Pessoa, você tem a Bembe, você vai ter a Paisar, a Tronche Filmes, enfim, que as pessoas vão começar a ter um outro olhar sobre a forma de fazer cinema, e que isso ganha no sentido de organização, planejamento, mas ainda fica muito em contraponto à escassez de políticas públicas que a cidade sempre teve. É muito diferente, por exemplo, do que a gente vai ter na capital ou então em outros grandes centros, em que você vai ter um edital regular a nível municipal, também é muito tensionado, diga-se passagem, né? Mas aqui a gente teve apenas algumas iniciativas nos anos de 2005 e 2006, do Fundo Municipal de Cultura, que era completamente incompatível e que depois foi abandonado. E isso também vai me marcar, porque eu vou ingressar dentro do Conselho Municipal de Cultura como representante do audiovisual, pensando nesse lado da viabilidade do fazer audiovisual na cidade. E a gente consegue aprovar um plano municipal de cultura que até então não foi implantado, mas que é um norte que temos para viabilizar, né? E pensar que em Campina Grande chega a um ponto de se vislumbrar como polo audiovisual, né? Ser aclamado como um polo audiovisual, quando na verdade ainda falta um conjunto de políticas estruturantes para que isso possa funcionar de maneira plena. Mas a gente enxerga esses múltiplos movimentos por pessoas que se conhecem pela própria cena cultural, né, dentro da cena cultural, e que não vai configurar uma identidade sólida de um cinema de Campina Grande. Vai se configurar como múltiplas identidades, como a cidade de Campina é múltipla. É uma cidade que é um entreposto. Então a gente vai ter o Machado Bittencourt, que é um piauiense que se fez aqui, né, da mesma forma que você vai sair daqui um Breno César, né, que vai sair um Eli Marx, né, que não são daqui, mas que vão se formar aqui, vão fazer seu cinema, né, mundo afora, assim como outros colegas que são daqui e foram ganhar mundo. Muito também porque há essa contradição de Campina, né, dessa junção de pessoas, né, de ponto de confluência, de ser uma encruzilhada, mas que ela é efêmera, né? Ela não permanece.
Para alguns ainda vai ser a nossa trincheira. Para mim é a minha trincheira. É o audiovisual da minha cidade. E a beleza reside nisso aí, porque a gente vai também intercambiando com os demais e mantendo uma coisa aqui. E isso vai ser bem refletido nos nossos filmes. Então a gente vai ter filmes que vão retratar, vão dialogar com o local, mas vão estar dialogando com o universal. E isso é o que faz a coisa também acontecer, né? Onde cada um está apontando sua câmera. Dentro da minha formação em trabalhar com os diferentes diretores e ter esse privilégio de estar passeando, de ter parceria com a maior parte dos realizadores de Campina Grande, me fez aprender bastante e a respeitar bastante o olhar de cada um deles e também desenvolver o meu próprio olhar. Eu tive a oportunidade de fazer um documentário justamente com uma síntese desse olhar, que foi o Platô, em 2012, no qual eu juntei minhas experiências enquanto Platô, porque eu surgi no cinema enquanto Platô, e junto com conversa com outros amigos, né, em especial o Pablo Giorgio, que é para mim é um patrimônio material do cinema de Campina Grande, porque ela é uma figura que está ali sempre presente em todos os trabalhos e com muita vontade. E foi aí que mesmo no breu da noite uma coluna de fogo seguia e caminhava a tua caridade. Se o culto tá interrompendo a gravação, o diretor vai me crucificar. O que não pode ser interrompido é a palavra do Senhor, fariseu! Tu és um fariseu! Queima ele, igreja! Queima ele! Queima, 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 queima! Jesus é onipresente, ele não precisa de caixa de som, não, ele vai escutando em todo lugar. Aqui Jesus escuta porque nós vamos bradar plenos pulmões. Basta, fariseu! É isso, Jesus, a igreja da glória. Amém, Jeová! O platô se concentra nas castas mais baixas do set de gravação, que por sua vez é encabeçada pelo diretor, o produtor executivo, o elenco e os diretores setoriais, que é som, arte, edição, fotografia, etc, etc, etc. Até chegarmos ao platô, que compete pau a pau com os figurantes de importância no set de gravação. E a gente conseguiu resumir todas essas experiências do trabalho de cozinha, né, do trabalho pesado, do trabalho de base, na montagem de um set, em um documentário totalmente colhido dentro dos depoimentos daqueles que trabalharam nos filmes. Eu acho que o trabalho de platô é essencial para um filme. Eu acho que só quando você... Porque toda a organização, toda aquela produção que está acontecendo naquele momento, dentro daquele set, e que eu acho que sem o trabalho do platô, eu acho que sobrecarregaria os outros profissionais e talvez até as coisas não fluiriam da forma como que deveriam dentro do set de filmagens. Então, para que o trabalho aconteça, eu acho que precisa se ter uma equipe de platô. E foi muito legal, porque pude mostrar esse outro lado do cinema, um lado desglamourizado, um lado sem as vaidades, né, mas um lado que é muito bonito e essencial. Bonito no sentido de fazer a coisa acontecer, né, no sentido da construção do espaço de cinema numa localidade. E isso também era um reflexo muito do que estava acontecendo na nossa cidade. E hoje eu estou, depois de 9 anos, praticamente, estou voltando a gravar, né? Estou num processo dessa história, porque pela própria maturidade que foi me acontecendo, pela minha saída para o mundo acadêmico. Então eu estou retornando agora, faz 1 ano, então para mim está voltando as coisas, é como se fosse a primeira vez. Isso é bacana, porque a gente vai respeitando, experimentando tudo, sabe? Isso é que é legal, porque eu volto para minha cidade, né? Eu passei um tempo em outros cantos, né? Eu fui para o Ceará, fui para Pernambuco, me formei no Rio Grande do Norte, praticamente minhas pós, né? Então, assim, quando eu retorno para cá, eu volto a aprender com os meus. E isso é muito legal.
pela relação de confiança que você vai desenvolvendo e pela relação também que você entende que ainda o quanto essa galera sabe que se aprimorou e tal, e isso faz com que a gente tenha uma relação de set de muita troca, de muito intercâmbio. Dá para perceber que novos nomes vão surgindo dentro das universidades, né? Porém, fora dela também, né? Então a gente não compreende um cenário bem diverso, né? que acrescenta bastante e que eu tenho certeza que ao que a gente projeta, ao que eu vislumbro com os últimos editais, as últimas produções que estão surgindo, há esse diálogo interessante entre essas vertentes de se fazer cinema em Campina Grande. Ainda sai muita coisa bacana das universidades, sempre vai sair. Tanto que esse último edital agora no meio da pandemia, né, na Audiblanc, você vai ver uma mistura de gerações do cinema em Campina Grande, fazendo seus projetos, né? Alguns retomando alguns projetos que estavam parados, outros iniciando, encorajando. O pessoal demonstra a necessidade de ter uma política pública perene de incentivo, né? Porque a criatividade está ali surgindo o tempo todo, e são essas janelas que permitem que aconteçam casos como o meu e como de tantos outros aqui na nossa cidade. Começar em 2004 trabalhando ali na produção, né, como platô, e depois assumir outros cargos de direção de produção executiva, depois inventar, né, no meu caso, pensar um pouco sobre essa relação da atuação, almejando a direção, e até, sim, colocar os seus roteiros à prova, colocar seus roteiros em prática e conseguir construir essas ideias, né? Concretizar essas ideias, né, para o público. Penso que, diante de tudo, o cinema em Campina Grande ele há de se renovar sempre, ele há de sobressair à sua maneira.